A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Amém? Quero compartilhar aqui o meu devocional que está na carta aos Romanos, que Paulo escreveu no capítulo 8. Romanos 8, vou ler 3 versículos. Romanos 8, 13, 14 e 15. Amém? Vamos lá. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Aqui a gente está lendo a respeito, no 14 fala bem assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a gente está falando a respeito aqui dessa paternidade, que a gente alcança essa paternidade de Deus através da nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, através da nossa vida em Jesus, a gente troca de pai, né? A gente abandona a paternidade do pecado e passa a viver nessa graça a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Ele fala aqui a respeito de ser guiados pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito dele, né? Acontece que quando a gente fala de viver sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente não está falando de ser guiado como um animal é guiado, né? Como um animal é conduzido, por exemplo, como o boi é conduzido ao matadouro, né? Ele não tem opção. Ele muitas vezes não sabe nem o que vai acontecer. Ele está sendo guiado no escuro, né? Sem opção, sem conhecimento. Ele não fez uma escolha. Foi imposto a ele estar ali, né? E o resultado ali é morte. Diferentemente do que Deus quer das nossas vidas. Não é isso que Deus tem para nós. Não é a escravidão. É a liberdade de poder fazer essa escolha, né? De escolher. Eu quero estar contigo, eu quero viver contigo, eu quero me permitir ser guiada pelo teu Espírito. E aí, para que eu possa viver esse extraordinário, esse divino, né, essa abundância, essa plenitude com Deus, antes de eu ser guiada pelo Espírito, eu vou me comportar como uma nova criatura. Porque quando eu sou guiada no Espírito de Deus, eu vou revelar que sou guiada no Espírito de Deus através do fruto do Espírito, nas minhas atitudes, né? Eu vou ter paciência, eu vou ter amor, eu vou celebrar, eu vou ter alegria, mansidão, né? Longanimidade. Tudo de bom que a presença do Espírito de Deus traz para a minha vida, né? Me capacita a viver. Só que antes de tudo isso, eu preciso ir lá para o básico. Para eu conseguir viver guiada por esse Espírito de Deus, eu tenho que ir lá para o básico. Primeiro, eu tenho que honrar a Deus através dos seus mandamentos. Então, se eu ainda não abandonei a prática do pecado, se eu ainda minto, né, não tenho problema em praticar mentira, se eu ainda não abri mão, né, do meu orgulho, se eu tenho o hábito de maldizer os meus amigos, os meus irmãos, as pessoas que eu tenho contato, né, se eu pratico fofoca e outros tantos, né, que os preceitos de Deus, né, que a sabedoria do Senhor nos ensina a abandonar, se eu não abandono essas práticas, eu ainda não vou conseguir viver guiada pelo Espírito, porque é um confronto da nossa carne com o nosso Espírito, né, o Espírito de Deus em nós. Então a gente primeiro precisa vencer no básico, ser fiel aos mandamentos de Deus, guardar nas tábuas do nosso coração. E aí vai chegar esse tempo na nossa vida de sermos guiados pelo Espírito.